Olá, a paz do Senhor. No vídeo anterior, nós comentávamos acerca do senhorio que Satanás exerce através do pecado do homem, esse senhorio entre aspas, que Satanás passa a existir a partir do pecado do homem e que é um período limitado em que ele vai ter esse senhorio. No verso 8, conforme já assinalei, do capítulo 4 de Mateus, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorardes. Vejam, irmãos, que é mostrado para Jesus os reinos do mundo e oferecido para Jesus se Jesus o adorasse. Por quê? Porque, infelizmente, o pecado de Adão vai dar ao inimigo das nossas almas um domínio, ainda que seja temporário, sobre a humanidade, sobre o homem, que é a principal das criações de Deus. Mas aí, quando você vai para o Salmo 2, verso 8, não é? Pede-me, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Ora, Jesus lá ele foi tentado com os reinos, o diabo dizendo que daria a ele se Jesus o adorasse. Mas ele já tinha essa promessa. O Pai já havia prometido a ele. O que o adversário queria? Ele queria apenas antecipar. Ele queria que a cruz fosse anulada. Interessante, não é? É muitos que querem que a cruz seja anulada. Você tem hoje religiões que vão querer a salvação sem a cruz de Cristo. E o adversário também queria antecipar-lhe o reino e impedi-lo de passar pela cruz, porque a cruz seria para a nossa redenção. Jesus, sim, teria as nações como herança, como a palavra está dizendo aqui nesse versículo, mas ele passaria primeiro pela cruz. Pois essa mesma promessa é ratificada aqui em Apocalipse. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Onde foi que ele recebeu do Pai dele? Lá no Salmo 2, verso 8. Um assunto que eu gostaria também de ver, que eu abordei no vídeo anterior e ficou uma lacuna, foi acerca da vinda do Senhor Jesus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, ou o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vejam, irmãos, que é só depois que o sol escurece, que a lua não dá o seu resplendor. Não é antes disso. E isso acontece no fim da tribulação. Por que é no fim da tribulação? Porque a palavra vai dizer que é no último dia que se dá a ressurreição. E o último dia é quando o sol, por algum motivo, escurece, por um milagre divino. Então Jesus disse que o sol vai escurecer. Se o sol vai escurecer, gerou-se o último dia.
Então, gerou-se a última noite. E por que é nesse contexto que Jesus vem? Porque não vai haver nenhum astro brilhando na vinda dele. Ele será como um sol, ele será como um rio de luz tempestuoso vindo nos céus. Não haverá uma estrela acesa para ofuscar ou para tentar dividir com ele. Não, ele vai ser único. Por isso é que aí origina-se o último dia. Mas o próprio Senhor Jesus, ele fala desse último dia. E a vontade do Pai está aqui no verso 39 de João 6. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Gente, é o último dia, não é outra coisa. Aqui em João 11, 23, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar, na conversa de Jesus com Marta. Disse-lhe Marta: eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ora, o que é o último dia? É o dia em que o sol, por algum tempo, vai parar de brilhar e vai gerar o último dia, não é? Porque quem gera o dia é o sol. Dentro desse mesmo entendimento está Paulo falando aos Coríntios, capítulo 15, verso 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No verso 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vejam, irmãos, que a expressão aqui é ante a última trombeta. Qual que é a última trombeta? A sétima, não é? A sétima. Será que nós vamos ver resquícios de ressurreição na sétima trombeta? Apocalipse capítulo 11, verso 18. Diz o seguinte: iraram-se as nações, antes, só lembrando que capítulo 11, verso 15, está escrito a sétima trombeta. Ele vai transcorrendo a sétima trombeta, quando chega no verso 18, é dito o seguinte: iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos. Por que tempo dos mortos? Tempo de ressurreição, para que sejam julgados. O julgamento para a igreja será julgamento de bem-aventurança. Um trabalhou mais, outro trabalhou menos. E o tempo de dares o galardão aos profetas. O que é o galardão? A ressurreição dos mortos, o corpo glorificado. Aos profetas teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Então, meus irmãos, seguindo o que Paulo falou e que Jesus falou, a última trombeta acontece no último dia. Não tem como essa trombeta acontecer no meio da tribulação ou antes da tribulação. Se ela é última, ela é para o fim. Não é? Não faz sentido a última tocar no início e outra tocar em outra época. Alguns irmãos dizem o seguinte: não, porque a última é a quarta, porque a quarta é a última para a igreja, as outras três são só para o mundo. E a gente diz: será? Vamos observar lá na quarta trombeta então, para ver se tem algum resquício de ressurreição lá. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia semelhantemente não brilhasse semelhantemente à noite. Meus irmãos, aqui não fala de ressurreição hora nenhuma. Pelo contrário, né? Está falando de a terça parte do sol não brilhando. Eu conversando com alguém nessa área, disse assim: não, porque o sol vai escurecer e Jesus não vem quando o sol escurece? Sim, Jesus vem quando o sol escurece totalmente, lá em Mateus 24, 29. Aqui ele escureceu, foi a terça parte. Nada a ver
com o referido assunto. Mas o que fecha mesmo esse assunto é Apocalipse capítulo 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Ora, se eles foram mortos pela besta, foram mortos antes ou durante a tribulação? Foi durante a tribulação. E esses vão reinar com Cristo por 1000 anos. Então, como que aconteceu o arrebatamento antes? Já que a palavra diz que, primeiramente, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Ou 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos, esses irmãos lá de Apocalipse capítulo 20, verso 4, que foram mortos pela besta, ressuscitam aonde? A palavra diz que há 2 ressurreições. Uma antes do milênio e outra depois do milênio. Uma para glorificação, não é? E a outra também para glorificação, porque ela vai ter pessoas nela salvas, mas também para condenação. A primeira não, a primeira será só para glorificação. Então, é inviável dizer que a igreja é arrebatada antes, já que muitos irmãos vão ressuscitar após terem sido mortos pela besta. Como que esse arrebatamento aconteceu antes? Meus irmãos, um abraço, o vídeo está ficando longo. A paz do Senhor. Vamos continuar, viu? Ainda que poucos entendam, o primeiro vídeo foi um monte de visualização, no segundo caiu pela metade. Ou seja, ou eu fiquei louco, não é? Ou as pessoas não gostam muito de aprofundar na Bíblia.